Olá, querido irmão, querida irmã da Igreja Batista Betel de Bauru. É uma alegria estar aqui com você nesse tempo para juntos refletirmos devocionalmente na Palavra de Deus. Eu fui convidado pelo Sérgio a ter esse tempo com você. Eu sou o pastor Renato, sou o pastor na Igreja Batista de Tupã e quero ter um tempo de edificação da sua e da minha fé agora com você. A pergunta que quero fazer para a nossa reflexão é, nesse tempo de crise que temos vivido, a que Deus tem te chamado? A que Deus tem te chamado? Se você é um crente em Cristo Jesus, você sabe que essa pergunta precisa ser respondida com frequência em relação à fé cristã. Porque, por exemplo, a título de introdução, Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sabemos que o bem daqueles que amam a Deus é a imagem de Cristo ser inserida em nós. Isso quer dizer que todas as coisas que acontecem, elas estão submetidas aos planos de Deus, e Deus tem o plano de inserir o caráter do seu Filho em nós. A título de introdução ainda, Tiago capítulo 1, dos versículos 2 a 4, nos ensina que no meio das provações, nós temos a excelente oportunidade de ter a nossa fé testada, a nossa fé moldada, de maneira que uma vez aprovada a nossa fé, nós podemos também ter um caráter corrigido à semelhança do caráter de Jesus. Então, constantemente precisamos nos fazer essa pergunta: a que Deus tem nos chamado? Não é à toa que vivemos o tempo que estamos vivendo. Deus não perdeu o controle das coisas e nós precisamos responder a essa pergunta. E eu gostaria de responder essa pergunta com você, apresentar uma proposta de resposta genérica, é bem verdade, mas que vai ter implicações muito pessoais, muito individuais para você, no livro do profeta Joel. Abra aí comigo, por favor, a sua Bíblia no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo 2, lá no Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 13. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. A proposta de Joel para os israelitas, num tempo singular de crise que a nação vivia, era: rasguem o coração e voltem-se para Deus. Como eu disse, os tempos do profeta Joel eram tempos de uma crise singular em Israel. O contexto preciso do texto pode ser muito bem resumido no capítulo 1, versículos 2 e 3 do livro. Acompanhe comigo a leitura, volte um pouquinho no contexto, capítulo 1 de Joel, versículos 2 e 3. Olhe só o que está acontecendo ali naqueles dias. Olhe só a crise que o povo tem vivido e como isso dá o contexto para o compartilhar da proposta de Joel. Joel, capítulo 1, versículos 2 e 3, diz assim a palavra de Deus: ouçam isto, anciãos, escutem, todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que está acontecendo aqui é um período singular de crise na nação de Israel. Você que conhece um pouco o contexto da nação de Israel, sabe que a essa altura, a nação de Israel foi dividida em duas nações, de maneira que Reino do Norte, a essa altura do campeonato, já foi levado cativo pela Síria. E Reino do Sul está sobrevivendo, mas vendo toda a calamidade chegar perto de si. Quando Joel chama o povo para perceber o que está acontecendo à sua volta, ele se refere à destruição do Reino do Norte, a esse reino ter sido levado cativo pela Síria. E os judeus, aqueles que pertenciam a Judá, estão contemplando aquela crise, a destruição do povo de Deus.
era um período singular de crise, de maneira que o profeta Joel chama esses homens a prestarem atenção e os alerta. Vocês para sempre se lembrarão desse tempo, os filhos de vocês se lembrarão. Isso tudo tem certa semelhança com o nosso tempo, quando nós pensamos que a crise que estamos vivendo atual do coronavírus, ela é singular na história. Os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos saberão do difícil tempo que temos vivido. Era um tempo parecido aos dias do profeta Joel. Mas o livro do profeta Joel é um livro de esperança. É um livro que vem apresentar Deus no meio do caos. Um livro que vem apresentar o Senhor como aquele rei que vive. Ele se manifestará no futuro, restaurando e trazendo glória para o seu povo. É importante tudo isso para você ter em mente, para que você entenda o que significa no capítulo 2, versículo 13, rasgar o coração, voltar-se para Deus. Diante de tudo isso que está acontecendo, a proposta de Joel para o povo é que eles entendam que Deus está os chamando para rasgarem seus corações e voltarem-se para Deus. O que isso significa? O que significa nesse contexto rasgar o coração e voltar-se para Deus? Duas rápidas propostas para você aqui dentro disso. Primeiro, rasgar o coração e voltar-se para Deus significa lembrar de quem Deus é. No capítulo 13, ele se lembra de quão misericordioso e compassivo Deus é. No tempo da crise, rasgar o nosso coração é nos aproximar de Deus, nos lembrando da sua soberania, nos lembrando que o trono do universo está em suas mãos. Lembrar-se de quem Deus é traz o desafio de confiarmos nos seus planos. Você sabe que o que temos vivido é sério, é difícil, mas você também sabe, se conhece a palavra de Deus, que isso não foge do controle de Deus. Você tem confiado nos dias de crise em quem Deus é? Você tem confiado, você tem essa perspectiva bíblica de que o que estamos vivendo é consequência do pecado, é consequência de escolhas que o homem fez, que voltou as suas costas para Deus, de maneira que nós sofremos os tantos efeitos disso. Romanos capítulo 1 nos exorta quanto a isso, porque o homem virou as costas para Deus, nós somos afetados por toda espécie de males. Rasgar o coração é lembrar-se de quem Deus é, mas também rasgar o coração é lembrar-se de quem nós somos. Quando ele diz, rasguem o coração e não as vestes, ele nos chama a olhar para o caráter misericordioso e compassivo de Deus, que vê a disciplina do seu povo acontecendo e tem restauração para o seu povo, mas ele chama o seu povo a uma postura. Lembrar-se de quem eu sou no tempo da crise significa andar por fé. Lembrar-se de quem eu sou no tempo da crise significa entregar as minhas ansiedades e inquietações para Deus. A minha proposta é que você pense sobre a pergunta, a que Deus está te chamando? E eu quero sugerir a proposta de Joel para você. Rasgue o seu coração. Deus está chamando você a rasgar o seu coração. Rasgar o seu coração é lembrar-se de quem Deus é. Rasgar o seu coração é lembrar-se de quem você é. Você confia em Deus. As suas atitudes têm demonstrado total confiança em Deus. O seu coração tem encontrado paz e regozijo em Deus. A sua família tem experimentado os efeitos da fé cristã na sua vida. Meu convite é que você, no tempo da crise, não desperdice a oportunidade de rasgar o seu coração, lembrando-se de quem Deus é e lembrando-se também de quem somos e de como podemos nos apropriar da identidade que temos em Cristo Jesus para sermos embaixadores do reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus.